Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a questão do conhecimento. O que é um conhecimento efetivo, verdadeiro, em contraposição àquele conhecimento que nós conhecemos como conhecimento superficial. Então hoje nós vamos explorar um pouco esse tema e vamos também entender qual é a diferença entre o conhecimento espiritual, o conhecimento intelectual verdadeiro, a verdadeira vida intelectual e a intelectualidade superficial ou a falsa intelectualidade que na verdade não passa de um acúmulo de conceitos, de ideias ou de raciocínios que são mentalmente acumulados. Então, quando se fala em conhecimento, a maioria das pessoas associa com o acúmulo de informações em um tipo de sistema mental que é dividido por áreas. Então, por exemplo, alguém pode ter muito conhecimento na área econômica, outro na área médica, outro na área gastronômica e assim por diante. E há também a associação de conhecimento com o reconhecimento institucional, ou seja, dizer que alguém é doutor na universidade tal, que publicou artigos numa publicação acadêmica tal, então isso aí é visto como sinônimo de que alguém tem um grande conhecimento nesta área. Bom, a coisa se torna tão complicada ao ponto de que doutores em áreas completamente estranhas a uma determinada tese, por exemplo, podem participar da banca em que ela será avaliada, uma vez que o seu título doutoral lhes daria um tipo de autoridade universal acadêmica que lhes permitiria avaliar com segurança toda e qualquer área do conhecimento. E no Brasil, em especial, há uma forte cultura burocrática, né? Uma necessidade psicológica de oficialização governamental, que quase substitui o conhecimento pelo diploma carimbado e reconhecido pelo governo. Então, em outras palavras, quem tem o documento oficial do governo nem precisa mais estudar, o seu conhecimento é indiscutível e supremo. E o nosso canal, se você já nos acompanha há algum tempo, ou se já deu um giro aí pelos nossos vídeos, o nosso canal ele é voltado para as questões tradicionais, né, as ciências e artes tradicionais e a metafísica ou ciência sagrada. Então, vamos tentar concentrar a nossa análise sobre algumas questões específicas relacionadas ao conhecimento enquanto valor sagrado. Então vamos aqui deixar clara a distinção entre conhecimento sagrado e o conhecimento profano, deixando cada coisa em seu devido lugar. Infelizmente, grande parte das pessoas mistura bem esses conceitos e isso leva a mais caos, um caos bem característico da mentalidade moderna. Bom, em 1999, o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, aceitou reconhecer cursos de teologia, parte do conhecimento sagrado revelado aos povos, deixando, no entanto, que cada instituição estabelecesse o seu próprio conteúdo. Esse pedido de reconhecimento por parte de instituições que ministram cursos de teologia só revela uma mentalidade profana, né, com a qual essas instituições lidam com a teologia. O MEC ele só avaliaria 3 pontos, né, o número de aulas ministradas, a qualificação do corpo docente e a infraestrutura estabelecida ou oferecida por essas instituições. Então, basicamente, o MEC
ele estabeleceu um número de horas-aula, né, completamente genérico, disse que os professores devem ter títulos de mestre ou de doutor em qualquer área e que a instituição precisa ter salas de aula com tais e tais características, que precisa ter biblioteca, que precisa ter prédios que sejam assim ou assado e que cumpram, então, os critérios ali mínimos do MEC. E esses gloriosos critérios, e mais o placar da CAPES, né, que os cursos de pós-graduação exibem como se fossem gols em um jogo de futebol, eles se tornaram os indicadores supremos do conhecimento teológico, né? Então, de acordo com esse raciocínio, né, antes de 1999, não havia teólogos no Brasil. Antes de 1999, não havia mestres ou doutores em teologia no Brasil. E depois de 1999, né, com a unção sagrada do MEC, despejando quantas horas-aulas são necessárias para se formar um teólogo, né, exigindo que os professores tenham um título acadêmico qualquer, e se as salas são adequadas para as aulas, então uma nova era teológica se iniciou. Então, cursos que oferecem matérias e doutrinas completamente diferentes, não havendo sequer condições de equiparação, são todos ungidos e garantidos pelo MEC e pela CAPES. E essa garantia ela é exibida com orgulho e justifica também as altas mensalidades praticadas por essas instituições. É difícil imaginar escolas, por exemplo, de teologia judaica para a formação de rabinos ou escolas de teologia islâmica para a formação de sheikhs, né, se submetendo a esse tipo de interferência. Mas, em acordo com essa ideologia moderna, que iguala a teologia a todo e qualquer campo do saber, rabinos e sheikhs não são teólogos, uma vez que yeshivas, seminários rabínicos, madraças ou universidades islâmicas não gozam da unção sacrossanta do MEC. E em relação a níveis de conhecimento superiores aos de teologia, a maioria das pessoas sequer tem noção da sua existência, né? Então, mais uma vez, há uma mistura com aquele conceito de que conhecimento é um acúmulo de informações em um tipo de sistema mental dividido por áreas. E pior, que todas as áreas seriam iguais e que poderiam ter os mesmos critérios de avaliação. Quando nós falamos aqui no canal de verdadeiro conhecimento, nós estamos falando daquele conhecimento em que sujeito e objeto não são simplesmente unidos, mas sim identificados. Então é a intuição intelectual que torna tal identificação possível. Essa intuição intelectual não é simplesmente a fonte do conhecimento, mas é o conhecimento em si mesmo, né? O verdadeiro conhecimento sempre envolve o puro conhecimento intelectual. O conhecimento efetivo, ele habilita a penetração na natureza das coisas em seu nível mais profundo, nível esse que só é plenamente realizado no conhecimento metafísico total. E a metafísica, ela afirma a unidade fundamental entre conhecer e ser. Então, nós estamos falando aqui de aspectos não duais, de uma mesma e idêntica realidade. Então, o ato de conhecer tem duas faces inseparáveis, né? Ele compreende tanto a identificação do sujeito com o objeto, quanto, através de tal identificação, a assimilação do objeto pelo sujeito. Então, em outras palavras, ao atingirmos o cerne do conhecimento sobre algo, nós realizamos esse algo como estados ou modalidades de nosso próprio ser. Então, se a ideia
na medida em que ela é verdadeira e corretamente assimilada pelo intelecto, ela participa da natureza da coisa, o inverso também é verdadeiro, ou seja, a coisa também participa na natureza da ideia. E esse raciocínio, ele nos leva à conclusão de que a filosofia moderna está enganada quando alega que há domínios subjetivos e objetivos que existem separadamente. Na verdade, há apenas uma existência, que é a expressão de um único e singular princípio. Dessa maneira, a característica distintiva do conhecimento metafísico é que ele não pode ser comunicado verbalmente, porque essa comunicação cairia em um campo específico de percepção ou de compreensão. Esse conhecimento metafísico ele pode ser sugerido, ainda que não plenamente expressado através dos símbolos, que não podem nunca ser adequadamente traduzidos por palavras. A sua natureza é incomunicável, né? E essa natureza incomunicável faz a sua transmissão difícil e demonstra que qualquer um que queira entendê-los deverá realizar um profundo trabalho interior para além do pensamento conceitual, que poderá, ainda que sem garantias disso, uma vez que nesse domínio nada é garantido, então poderá possibilitar atingir a compreensão que deseja. Então, conhecimento e verdade, de uma perspectiva metafísica, são aspectos do infinito, né? Então, lá na Taittiriya Upanishad está escrito Satyam, Jnanam, Ananta, Brahman, né? Então, ou seja, o verdadeiro conhecimento é o absoluto e o infinito. Satyam, Jnanam, Ananta, Brahman. Então, o verdadeiro conhecimento é o absoluto e o infinito. Então, o verdadeiro conhecimento metafísico, ele é dessa maneira um aspecto integral da própria realização espiritual. Então, não há verdadeira metafísica para aquele que não compreende que o ser, ele realiza-se espiritualmente através do conhecimento, e que este é o único caminho através do qual é possível obter a realização. O conhecimento metafísico ele é infinito, sendo coextensivo, né, à possibilidade universal. E nesse sentido, o conhecimento obtido através da intuição intelectual, sendo direto e imediato, ele é infalível, não sendo diferente de seu objeto, ou seja, é uno com a própria verdade. Então, os erros possíveis nesse campo, eles são derivados da interferência do conhecimento obtido indiretamente da mente racional. Aí nós vemos também a diferença entre o intelecto puro e a mente ou razão. Não há verdadeiro conhecimento de natureza espiritual que não transforme o ser, né? Então, é impossível conhecer efetivamente, ou seja, identificar-se com o objeto do conhecimento espiritual sem transformar-se efetivamente. E esse conceito ele ainda se encontra presente, por exemplo, nos critérios para se titular um santo como doutor da igreja. Então, o santo, para ser considerado como doutor da igreja, ele deve apresentar uma doutrina importante, um conhecimento profundo e significativo, além de um alto grau de santidade que confirme o seu conhecimento, ou seja, deve haver a identificação entre a doutrina e a sua realização. Bom, agora passando a um aspecto mais prático da questão, e como eu sei que algumas pessoas vão me perguntar, eu vou adiantar a resposta para a pergunta. Como obter esse conhecimento metafísico verdadeiro? Como obter a intuição intelectual e, consequentemente, essa transformação, essa identificação entre o sujeito e o objeto do conhecimento?
Bom, em uma sociedade tradicional, em um período de menor obscurecimento espiritual que o atual, ou seja, uma sociedade normal, né, onde haveria um número razoável de mestres verdadeiros à disposição, o caminho seria apenas ser aceito como discípulo de um desses mestres e seguir fiel e sinceramente as suas orientações até se atingir o nível adequado de conhecimento. Só que nos dias de hoje, né, a situação se torna bem mais complexa. Nós vivemos nos tempos dos teólogos do MEC, dos doutores de teologia da CAPES, dos gurus de autoajuda, dos charlatães chancelados por empresas multinacionais espirituais e da mistura entre os domínios do conhecimento sagrado e do profano. Então, apenas uma pequena minoria tem a oportunidade de encontrar um mestre verdadeiro e um grupo ainda menor tem as qualificações espirituais necessárias para seguir no caminho que conduz ao conhecimento. Sendo assim, quais seriam as orientações para aqueles que, na ausência de um verdadeiro mestre em seu caminho espiritual, na ausência de uma iniciação válida, desejam obter conhecimento espiritual ou verdadeira intelectualidade? Então eu vou tentar elencar aqui as orientações do modo mais conciso possível. Então são elas: estudo, lealdade, recolhimento, energia, visualização simbólica e concentração interior. Então são esses 6 pontos. Vamos falar sobre cada um deles. Então o estudo, obviamente, é a preparação intelectual, a ascese intelectual que possibilita o conhecimento correto da doutrina. Então, o importante é que selecionar o material correto a ser estudado e a doutrina correta a ser absorvida. A lealdade, ela é o oposto da hipocrisia. Então, é manter uma neutralidade interior em relação aos compromissos do mundo moderno, em relação aos vínculos atuais. Então é o sentir-se estrangeiro diante dos apelos do mundo atual e estar interiormente ligado a um outro mundo, o mundo da tradição, leal ao princípio superior, autogovernado pela sabedoria emanada do princípio superior. O recolhimento, ele é um estado interior de isolamento, de não pertencimento às coisas do devir mundano, de não agitação, de impassibilidade diante dos gostos, das reações, das preferências e das vaidades das massas. Então é encontrar-se como um halógeno diante dos prazeres da multidão, focado no que realmente importa, buscando a unidade fundamental e preferencialmente também o isolamento físico, o silêncio, o recolhimento que facilita o trabalho interior. A energia, né, que seria um outro ponto, é a virilidade espiritual, ou seja, a força necessária para perseverar diante dos imensos desafios de todo aquele que ousa embrenhar-se pelos caminhos da ascensão interior. A visualização simbólica é a observação meditada dos símbolos que nos são apresentados pelas tradições e a reflexão sobre os seus significados. Então, tal visualização busca precisamente a identificação entre objeto e sujeito, entre o símbolo, a ideia e o observador. E, por fim, a concentração interior nada mais é que aquilo que é chamado em sânscrito de dhyana, né? Ou seja, de um processo intenso de síntese e transformação espiritual que, através da intuição intelectual, atualiza o conhecimento, ou seja, dá acesso ao conhecimento direto e o identifica ao sujeito. Ok? Bom, espero que esse vídeo não tenha ficado muito complexo, né, tendo em vista que o tema é bem complexo e bem difícil de apresentar de uma forma sintética, especialmente quando nós falamos em metafísica, em conhecimento superior, em níveis de conhecimento espiritual superior,
em intuição intelectual, etc. Então, são assuntos muito complexos, né? Vocês não vão encontrar isso nas universidades, não vão encontrar isso nos cursos ditos de pós-graduação, de nível superior, etc. Né? São temas que fogem, que superam muito aquilo que é proposto por esse tipo de curso, né? E são temas que, teoricamente, devem ser transmitidos por um mestre diretamente aos seus discípulos. Então, é uma condição, como eu disse anteriormente, bastante complicada no mundo em que nós vivemos, em que essa relação mestre-discípulo se torna cada vez mais rara e mais complicada também. Ok? Então, obrigado por ter assistido até aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se. Se você gosta do nosso canal, gosta desse tipo de tema, clica aí no botão Seja Membro e torne-se membro aqui do canal. Tem acesso a outros materiais também que são exclusivos aos membros. Se você deseja conhecer as obras que eu escrevi, estão aí na descrição. Conheça também a nossa Escola da Tradução Primordial e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.